tudo bem? Eu sou a Leila Machado, sou enfermeira especialista em saúde mental e estou aqui a convite do grupo LD Consultoria para conversar um pouquinho com vocês sobre assuntos relacionados à saúde mental em tempos de pandemia. A nossa conversa de hoje vai ser sobre a saúde mental no eu em comunidade. A saúde mental, então, em comunidade na pandemia. Quando nós pensamos nos espaços sociais dos quais a gente faz parte, nos quais a gente vive, como família, como trabalho, igreja, escola, faculdade, entre tantos outros. Então, algumas perguntas vão direcionar a gente na conversa de hoje. Uma delas é: e aí, casa? Como que eu encarei o meu lar nessa pandemia? Uma prisão? Um resort? O meu novo local de trabalho, o home office? A outra pergunta que chegou é sobre a saúde mental e trabalho. É possível? Como conciliar? E como que as empresas podem trabalhar a saúde mental dos seus colaboradores? E aí, a gente vê a saúde mental aí transpassando muitos espaços no qual o sujeito ele não está mais apenas no seu campo de individualidade. São vários indivíduos se relacionando no seu comportamento, com as suas habilidades emocionais, com a sua história. E isso vai passar por muitas questões, do cada um, mas também com o que compõe o grupo como um todo. Por exemplo, quando a gente pensa em clima organizacional, quando a gente pensa em características culturais, sociais, dentro de um grupo familiar. Então, vai para além do que é individual e se conecta com o que também caracteriza uma coletividade, uma comunidade. Então, o primeiro ponto para a gente conversar hoje é que a gente aprende a ser gente como gente. Eu gosto muito de trazer essa frase porque nós, seres humanos, nascemos de uma forma totalmente dependente. O ser humano depende de receber calor, de receber alimento, ele depende de ser protegido, ele depende para poder sobreviver. Então, o ser humano sobrevive para poder atingir uma idade e um desenvolvimento físico a partir do cuidado que recebe de outro ser humano. Então, o nosso primeiro núcleo social é a nossa família. Primeiro núcleo, primeiro local em que a gente vai se descobrir gente, se descobrir em gostos, se descobrir em afetos, em pertença. Então, a família é um ponto muito importante da nossa vida. E aí, então a família ela é a nossa escola de vínculos, que eu coloco aqui. Então, nela a gente aprende, nela se aprende e se ensina sobre afeto, sobre sentimento, como sobre se expressar, no que nós somos na individualidade, o que nós somos dentro deste grupo, como que este grupo se comporta, vive, sobrevive, se apoia, evolui junto. Então, nós temos alguns desafios em época de pandemia. Ser família, aí em tempos de redes sociais, ser família em tempo de Covid-19. As medidas de isolamento colocaram muitas famílias para se conhecerem novamente, passar a ter um convívio mais direto, mais interpessoal mesmo, dentro de uma rotina
que leva todos a precisarem pensar como ocupam os seus papéis. Então, muitas famílias, né, precisaram se conhecer novamente no o que nos aproxima e o que nos distancia. Como que é conviver? Até porque uma das questões relacionadas a essa questão de comunidade, quando a gente pensa no núcleo familiar, que impacta em adoecimento mental, né, nós temos muitos conflitos, para além de conflitos geracionais, conflitos ali entre sujeitos na medida da convivência, do afeto, do vínculo. E esse conviver se torna extremamente desafiador quando precisa se realmente estreitar o contato. Até então, muitas famílias já vinham adoecendo num processo gradativo de adoecimento frente ao que é ser família com as redes sociais e com os meios tecnológicos que nós temos. Aquelas cenas clássicas de que a família sempre conviveu na mesma casa, mas quando estão todos em casa, o filho está num celular, o outro filho no outro celular, o marido no celular, a mulher, a esposa no outro celular. Os avós também agora já estão todos com o celular, ou com a televisão, ou com o videogame, ou com a Netflix, ou então, né? Então essa realidade já vinha acompanhando as pessoas, mas era algo que cada um tinha sua rotina e quando estava junto isso parecia estar ok ou não tão ok para quem já vivenciava um sofrimento com essas questões de afeto dentro de família. Atualmente, em tempos de Covid, com essa necessidade de aproximação, isso ficou mexido também, porque fica mais evidente aonde tem processos que precisam ser reolhados, presenças que realmente precisam estar presentes, física, mentalmente e afetivamente. Outra situação que traz aí uma discussão é em relação ao trabalho. O trabalho, ele é de extrema importância para o ser humano. É através do trabalho que o ser humano expressa todo o seu potencial de criação, de criatividade. É no trabalho que a gente expressa o nosso ser humano mesmo. As nossas habilidades, as nossas potências, a nossa subjetividade, tudo é expresso dentro da nossa forma de construir no mundo, que é através do trabalho. E aí nós vivemos, né, numa sociedade capitalista, em que é através do trabalho que nós vamos obter aí a nossa renda. Então, as questões de trabalho no tempo de pandemia também passou a se tornar uma situação de conflito, porque a gente passa a vivenciar espaços precisando fechar, uma nova dinâmica social muito grande, pessoas com medo do desemprego, empresários com medo da falência, a necessidade, né, o quanto mais do que nunca medidas de apoio ao trabalhador, direitos trabalhistas, políticas públicas pensadas aí para a saúde do trabalhador se tornaram muito importantes, passaram a ser revistas, repensadas diante do problema que se instalou. Então, para algumas pessoas, trabalhar se tornou uma situação complicada, seja ela na questão de se expor. Muitos trabalhadores, como os trabalhadores da saúde, passaram a estar expostos o tempo todo a um risco um risco que agora é eminente e é explícito, né, para além dos riscos que eles já tinham na profissão. Então, o adoecimento mental do trabalhador da saúde é algo que cresceu também. Mas assim, outros trabalhadores de outras frentes que também se viam em postos de trabalho que se mantiveram funcionando para que de alguma forma essa engrenagem no mundo se mantivesse. Então essa exposição também traz aí um risco para o sofrimento mental. Por outro lado,
quem se vê em casa também passa a ter um outro medo, outra situação, que é a do desemprego, ao medo da empresa fechar, ao medo de se ver sem uma renda para pagar as dívidas, para viver os projetos, os sonhos. E a outra questão é em si o home office. É uma forma que o trabalho se reorganizou, em que as pessoas passam a trabalhar em casa, mas o home office tem prós e tem contras também. Dos prós, muitas pessoas passaram a gostar dessa possibilidade de estar em casa, de se organizar na sua vida, com a família, com os filhos, com os pets. E isso trouxe qualidade de vida, trouxe sensação de bem-estar para muitas pessoas. Em compensação, algumas pessoas passam a sofrer em conta de perdas em alguns direitos trabalhistas, né? Quando a gente passa a ver as questões, como identificar o que é uma hora extra, como identificar o que no trabalho, né, acontece de forma abusiva. Muitas pessoas passaram, né, tem pesquisas que já mostram que pessoas trabalhando em home office passaram a adoecer mais devido ao grande número de informação, reuniões, todo assim, um trabalho online que passa a ocupar muito mais o tempo da pessoa. Ela passa a se perder dentro do que é o meu tempo para estar na minha casa, no meu lazer com a minha família, o que é o meu tempo para trabalhar, para produzir, para vender aí a minha força de trabalho. Então essas questões também trazem conflitos e geram aí situações que podem levar as pessoas a um sofrimento e a um adoecimento mental. Então requer sim que haja uma reflexão, pensar como está sendo para cada um. E aí tem duas palavras que nos pegam quando a gente vai falar dessa saúde mental em comunidade. Uma é a empatia e a outra é a solidariedade. O ser humano, ele é sim um ser social, um ser empático, um ser da solidariedade. Para além de qualquer processo que às vezes é colocado como predatório, como uma forma cruel, né, de se sobreviver aí numa sociedade em que a gente tem a questão do dinheiro, do lucro tão expressa como vital. A empatia, ela passa a ser exercida e a salvar muitas pessoas durante a pandemia, nos seus espaços de comunidade, a olhar no outro e ver no sofrimento, na angústia do outro, um espaço para que eu passe a exercer a minha humanidade para junto com ele. E assim como a solidariedade também. Pessoas que desenvolveram projetos incríveis para ajudar idosos, pessoas que estavam isoladas, pessoas que passaram pelo diagnóstico positivo e precisavam de ajuda para poder como acessar o mundo em volta dela se ela precisava ficar isolada. Então uma rede de solidariedade muito grande também foi construída no meio de tantos problemas e tribulações. E isso vem de encontro a mostrar que existem outras possibilidades de projetos, de ser humano no mundo, de trabalhar, de criar a nossa realidade e os nossos vínculos e as nossas relações de uma forma saudável, de uma forma positiva. Agradeço a presença de vocês hoje e nos vemos amanhã para conversar mais um pouquinho sobre saúde mental em tempos de pandemia.